Saiu Dona Maria, seu filho ficou no mundo. O bafo aqui é louco, nós sai para lutar. Qual é o meu bafo, meu amor, eu te pergunto. Todo mundo tem uma história pra contar. No final de semana, meu amor, é uma loucura. É festa, é putaria, é arte, é cultura. Não venha com suas regras tentar me definir. Quer colar comigo, comece a se desconstruir. Qual é o teu bafo, meu amor, eu te pergunto. Qual é o teu bafo, meu amor, eu te pergunto. Qual é o teu bafo, meu amor, eu te pergunto. Todo mundo tem uma história pra contar. Eu tive uma infância bastante solitária. Eu cresci nesse bairro onde a gente mora hoje, que é o Coral, um bairro bastante movimentado. E a casa da minha avó era na avenida, então não tinha vizinho, não tinha criança para brincar nem nada. Daí depois de uma certa idade, eu e meu pai a gente saiu de lá. Meu pai e minha mãe já tinham se separado. E eu tinha uns 4 anos quando eles se separaram. E a gente saiu de lá e nesse tempo que eu morei com meu pai, a gente morou em várias casas diferentes. Fui criado por tias, parentes, mas dificilmente foi sei lá, minha mãe e meu pai. Quando eu tinha uns 12 para 13 anos, que eu fui morar com a minha mãe, foi ali que a vida começou a mudar, que eu comecei a entender como que era tudo, o porquê que eu sentia certas coisas que eu sentia, enfim. E conheci pessoas, fiz amizades, aprendi mais ainda sobre a vida. E, enfim, minha infância ela não foi muito boa. Talvez até pelo fato de eu ter sido muito sozinho, não ter conhecido pessoas, não ter aprendido a socializar. Mas sempre fui uma pessoa muito focada, muito dedicada, desenhava desde criança, fazia desenhos muito bons para uma criança da minha idade. E talvez eu dedicasse toda essa solidão que eu sentia no desenho. Eu tinha costume de desenhar coisas que eu queria ou como eu queria ser, eu colocava tudo no papel. E esse é um ponto muito interessante, porque eu gostava de desenhar o rosto de pessoas e eu fazia a barba com lápis e eu brincava com a borracha como se eu fosse um barbeiro e eu ia lá e apagava e ia fazendo a barba no desenho. Nunca imaginei que isso fosse ser a minha profissão, mas foi na infância que eu já tive esse apreço pela barbearia. Eu tenho 26 anos, sou dreadmaker e barbeiro. Atualmente estou trabalhando numa cozinha à noite, numa hamburgueria. A profissão que eu tenho ainda não me dá liberdade de me manter só com ela. Eu moro em Lages, trabalho com dread já tem uns 2 anos aqui, uns 2 anos e meio. Oficialmente, trabalho com dread já tem bastante tempo, mas oficialmente foi só depois que eu terminei meu curso de barbearia. Sou uma pessoa trans. Quando eu tinha uns 14 para 15 anos, eu conheci pessoal que depois eu acabei montando uma banda. Era uma banda de hardcore
Então, nesse meio do hardcore, eu aprendi sobre muitas coisas, tipo lutas sociais e, enfim, coisas que eu abracei e decidi que queria levar pro resto da minha vida. E nesses 10 anos para mais, a minha vida tem sido isso. Estudar, correr atrás. Dentro desse rolê do hardcore foi muito complicado porque eu nunca consegui me libertar, por mais que fosse um espaço extremamente desconstruído. Eu não foi no hardcore que eu aprendi sobre a questão trans. Na época eu focava muito no estudo do feminismo e mesmo assim não era uma pessoa que tinha amizades femininas. Então, por mais que eu estudasse, a vivência era só a minha, não tinha esse debate e essa conversa com outras pessoas para entender outras vivências. E daí, há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu comecei a me identificar como uma pessoa trans e a minha vivência dentro do hardcore deixou um pouco de fazer sentido, porque eu via que eram pessoas que gostavam de falar muito sobre o assunto, mas não gostavam de deixar essas representatividades que eles citavam realmente falar, não davam voz. Ali por 2015, 2016, eu aprendi a discotecar através de amigos que me ensinaram, que já sabiam me ensinaram. E através disso também pude ensinar outras pessoas. E eu lembro que na época eu montei um set que se chamava Experimental Libertário. E a minha ideia era levar todas essas questões que eu aprendi dentro do hardcore pro rolê do trance. Mas assim como vários outros espaços que eu participei, eu percebi que chegou um momento que eu percebi que eu não era muito bem-vindo ali. Não era isso que as pessoas queriam comprar. Participei de uma outra banda também que foi muito importante na minha vida, porque foi nessa banda que eu transicionei, que foi a Xexeca, que era uma banda punk gay, que a gente acabou até fazendo algumas músicas autorais que, enfim, formalizaram uma parte muito massa da minha vida, porque foi o primeiro momento que eu tive contato com mulheres mesmo. E poder fazer música com essas mulheres talvez tenha me aberto essa percepção de que eu não era só aquilo ali. Eu não era só uma mulher. Conheci pessoas, viajei, morei em outras cidades, transicionei, sofri transfobia, fui agredido. E acho que tudo isso, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, foram as coisas que formaram essa pessoa que eu sou hoje. Fui filho único até pouco tempo atrás, até 2 semanas atrás. E sempre fui a princesinha, sempre tive aquele quarto de princesa. Eu percebi que tudo que meu pai fez na vida dele foi pra mim. Mesmo depois de eu não morar mais com ele, tudo que ele faz eu percebo que é pra mim. E eu percebi que quando a minha irmã nasceu, eu passei esse cargo da princesinha pra ela. E parece que depois que ela nasceu que ele começou a entender um pouco mais a minha questão, quem eu sou, começar a me aceitar, me apresentar para os amigos dele como filho. Isso aconteceu só agora, dessas 2 semanas pra cá. E sei lá, eu acredito que isso daqui pra frente vai se desconstruir e construir cada vez mais, porque é esse o processo, sem pressa, sem nada. O meu pai, eu vejo ele como uma pessoa que eu tenho que ter muita paciência para que ele entenda as coisas. A minha mãe já foi mais rápida. Minha mãe, eu cheguei para ela e falei assim, da noite pro dia: mãe, eu sou um homem, eu quero me hormonizar, eu quero ter barba na cara, e é isso. E depois que isso aconteceu, durante 3 anos que eu passei morando com ela ainda não tinha aprendido. A partir do momento que eu saí da casa dela, que eu olhei para ela e falei: eu não aguento mais o que eu tô vivendo aqui, eu não aguento mais ser chamado no feminino, ser chamado pelo meu nome de registro. Parece que ela começou a abrir a mente também, de pensar assim: opa, não depende mais de mim. Vai fazer o que quiser a partir daí, então o que resta para ela é me respeitar. Eu ainda não mudei meu nome, isso me prejudica. Talvez agora para os próximos meses eu comece a pensar um pouco mais nisso. Eu já tinha até pensado, por exemplo, minha identidade está vencida e agora dá para colocar o nome social na identidade, sem burocracia nenhuma. Então talvez seja a primeira coisa que eu consiga mudar.
E a partir disso eu fiquei sabendo também que com o nome social na identidade já fica muito mais fácil para conseguir acompanhamento médico e tal. E, enfim, eu acho que no meu caso, por ser uma pessoa branca, o nome ele não interfere muito. Porque eu olho para a pessoa e falo, meu nome é Dian, e a pessoa entende, não, tudo bem, teu nome é Dian. Pelo menos na minha frente é assim. E eu acho que se fosse uma pessoa preta já seria totalmente diferente. Ia ser invalidado na hora. Eu ainda tenho essa passabilidade. Então, quando eu tinha 17 anos, eu passei por uma cirurgia de redução de mamas, porque eu tinha uma diferença bem grande de tamanho e até pouco tempo atrás eu ainda tinha esse apego de não, tá tudo bem, são meus peitos, eu mandei fazer, ainda brincava com as pessoas, até que chegou um momento que eu percebi que isso não faz mais parte de mim. Realmente não me sinto bem, preciso dessa cirurgia. Eu comecei a minha hormonização em setembro de 2017, através de um ambulatório trans. E eu morava em outra cidade, porque aqui em Lages não tem. E enquanto eu morei nessa cidade, ali por uns 2, 3 meses, eu ainda recebi acompanhamento médico através desse ambulatório. A partir do momento que eu me mudei para cá, eu perdi todo esse acompanhamento, não consegui uma transferência desse acompanhamento aqui para Lages. Mas mesmo com toda essa questão da mastectomia, eu tenho uma relação muito boa. Sou cheio de tatuagem, tenho alargador, tenho meus dreads, então eu sempre busquei ser aquilo que eu gostaria, ou buscar me sentir melhor dentro desse corpo, da forma que eu gostaria, né? E a cirurgia vai ser um passo muito importante, porque vai meio que completar todo esse processo. Às vezes as pessoas elas têm o costume de olhar antes para os peitos do que no olho da pessoa. E isso me incomoda bastante, porque o meu corpo ele não diz quem eu sou. Se você me ouvir, você vai saber quem eu sou, não olhando no meu corpo. Teu bafo, meu amor, eu te pergunto. Nascer bicha preta, pobre não é fácil, vagabundo. Acordo sempre cedo para mudar o seu mundo. Pego 3 busão lotado, encontro as bichas e dele a prosear. E dele a prosear. Na casa de gente tudo mudou, a perspectiva de militância mudou, porque eu pensei assim, eu acho que eu me encontrei. Eu acho que realmente sou uma pessoa LGBT e realmente essa deve ser a minha linha de luta. Então essa questão da acolhida voltou muito, porque desde que eu precisei realmente ser acolhido, então eu já tinha melhorado um pouco a minha vida e a acolhida que aconteceu naquele momento foi diferente. Foi a acolhida de pensar que eu tenho alguém que eu posso contar.